E pra cantar o Brasil inteiro, sair do fundo da grota. Criado na campanha em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados. Quando rompe a estrela d'alva, aqui da chaleira já quase no clarear o dia, meu pingo de arreio relincha na estrevaria, quando uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do sopro, e lá no piqueto relincha o ponto tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem mijar perto de casa pra enticar com a cachorrada. Numa cama de pelego, me acordo de madrugada, escuto uma mão pelada, acordo no banhadal. Eu me criei chuque bagual, honrando um sistema antigo, comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal. Quando rompe a estrela d'alva, aquele da chaleira já quase no clarear o dia, eu pingo de areia relincha na estrelaria, quando uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do soro, e lá no piquete relincha o ponto tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem mijar perto de casa pra esticar com água pecada. A outra volta, companheiro. Buenas, gauchada! Como é que tu vai? Como é que tá a família? Vai bem? Tô chegando aqui para contar uma história, uns causos, e já permita que eu me apresente para vocês. Eu sou o João Bicaco. É uma homenagem que eu quero fazer, sabe para quem? Para mim mesmo. Porque olha, caco eu já sei que eu sou. Bicaco quer dizer dois cacos, é caco duplo. Não, é mentira minha. É uma homenagem à minha cidade, Coronel Bicaco. Lá nasceram gringos, alemães, italianos, eu sou uma confusão de raça. Claro que eu não vou mentir sozinho para vocês, por isso que trouxe uns companheiros aqui, que eu vou e levo os outros, né? Não é só eu que vou aparecer. Eu acho que tem que os outros aparecer também, né? Porque gaúcho é assim mesmo, tem que andar reunido. E eu quero falar hoje com os galos que estão comigo aqui, uns galos fortes, uns galos assim, que a gente conhece, que é da pura cepa, que é o tal do Mauro Ivan. Ele é uma mistura. Ele é uma mistura assim de italiano, gringo e português e é interessante, sabe? Ele tem até um sotaque, mas ele canta e ele conta causo. É uma figuraça. Então, hoje, vocês vão ouvir, vão doer a barriga de dar risada. Nós vamos contar uns causos muito bons aqui. E já, de começo, já trago esse Galdério aqui para cumprimentar. E depois, o Ayrton Dornel. O Ayrton Dornel, sabe bem, ele tem mais hora de palco que o urubu de voo. Verdade? Eu acho que ele já nasceu num palco, né? Então, como disse aquele pensador certa vez, o mundo é um palco e nós somos os artistas. E vai ter música, vai ter violão e vai ter gaita. Porque aqui os caras cantam mesmo, rapaz. O que não canta nada sou eu e assim mesmo me meto. Então eu quero trazer para vocês hoje o João Bicaco, que sou eu, e o Mauro Ivan, que está aqui com a cuia na mão. E eu já cumprimento esse índio velho Galdério. Mauro Ivan, hoje não teve um baile por acaso, sobrou para vir para cá. Verdade. Muito boa noite, João. Boa noite aos amigos aí que estão nos assistindo ali através do Facebook. Para mim é uma satisfação. E eu sou o Marivan. Marivan? Marivan. E eu deixei o microfone mais baixo para ti porque eu duvido, Guela,
mais forte. Eu não sei por que tu vai pro palco e canta com o microfone, não precisa? É, verdade. Tu sabe que pouca gente me chama de Mauro Ivan, porque daí tem que dar essa separada, né? A maioria... Mas pegou, Mauro Ivan. Mauro Ivan pegou. Meio mal, né? Uma escroncheza dessa não dá pra pegar muita coisa, né? Mas é o que tá dando pra defender, né? Tá dando. Tá. Mas Marivan é uma homenagem também que eu quero fazer pras pessoas que me chamam dessa forma mais carinhosa. Que bonito. Marivan, né? Maurivan já dá aquele espaço, né? Marivan, quase que na totalidade as pessoas me chamam de Marivan. Eu não conheço nenhum Mauro Ivan, só você, e é apelidado, agora descobri, e Marivan nenhum. Ayrton Dornello. O Ayrton Dornello, um dia ele estava numa festa, as melhores do ano, e vieram uns caras cantar um sertanejo lá do Paraná, se amarraram no meu amigo Ayrton Dornello, mais ainda na acordeoninha que ele tem. E toca violão, e toca gaita, e toca pandeiro. Boa noite, João Lemos, que bom estar entre amigos. E o Marivan. E o Marivan, inclusive eu vou chegar mais perto, porque o Marivan tem a voz explosiva. Ah, é? Uma vez um colega meu me falou, o cara aquele ali não precisa de microfone muito importante, porque ele tem a voz explosiva. Eu só. E tu é um cara que tem um timbre forte, Ayrton? Eu sou só nos médios, né? Viu? Mas quando tu começou na tua vida de artista, tu teve que fazer os teus instrumentos, um violão, de corda Sim. de nylon, não sei o que mais. Isso lá aí, em São Chico? Claro, isso aí, fazendo um breve histórico, inclusive isso aí tem no meu DVD, né? Que eu relato que o meu primeiro instrumento não foi a gaita, foi o violão que eu fiz de madeira, um sarrafinho, vocês devem conhecer. Sarrafo. Um sarrafo. Inclusive sim. eu tomei muito pau com sarrafo quando era pequeno. Mas tem um trocadilho, cara, tu tem que sentar o sarrafo nessa Sentar o gente. sarrafo, enquadra o corpo. Quadra o corpo e vem de lá. E aí, Chegou a me doer agora aqui, essa paleta esquerda aqui, ó. E saiu daí, lá de São Chico da Assis. o São Francisco de Assis, segundo distrito, Rincão dos Dornel, a terra onde nasceu Aurides Nunes também. Me criei ouvindo ele. Bom, mas falando nesse relato aí, o meu primeiro instrumento eu fiz com um sarrafinho, corda de linha de pescar e uma lata de azeite, ainda lembro. Como era a marca do azeite? Primor Violeta. Mucama. Nós somos antigos, hein? Nós somos antigos. Foi. E sabe o que eu me lembro quando eu encontro com o Ayrton, que a gente viaja bastante, viajava agora, temos parado um pouco. A gente lembra da campanha lá onde eu nasci, em Coronel Bicaco, e isso é uma riqueza nossa, Marivan, quando as pessoas falam de um jeito diferente e às vezes a gente não entende. Eu não entendia. Eu chegava, por exemplo, no pessoal que me criou, minha madrasta, e a gente estava na mangueira, às vezes, fastra um pouco e passe por ali para a moda é a vaca. Para mim é um dialeto isso aí. E não te mete no seio do laço. O seio, o que é o seio do laço? Mário, vou explicar. O seio do laço é uma coisa muito importante, né? Porque o vivente está aqui no cavalo, né? Já me aconteceu, inclusive, porque eu sou homem do lombo do cavalo. E é uma das coisas mais perigosas. E também tem um duplo sentido, que muitas vezes as pessoas se atracam nas conversas. Você mete na conversa. E aí a gente diz assim, não te mete no no seio do laço. É o que o meu pai falava para minha mãe. Mas vem dessa... Quando ela se metia na conversa, ele falava, Isso. mas Nirda, não te mete no seio do laço. E na linguagem campeira era na questão do tiro de laço. O vivente desarma o laço e atira num arrezo, um tiro de laço. E se vem um vivente cruzando pelo meio, se embola no laço. E aí vira num entreveiro muito feio, né? E quando me diziam assim pra mim, esquadra o corpo, rapaz! Quando era pra pegar alguma coisa assim, e a gente era criança, você tinha que trabalhar na campanha, na lavoura, na mangueira. Dizia assim, quadra o corpo! Tu parece que engoliu um espeto e não consegue se abaixar. Quadra o corpo e pega isso aí com força! E como é que eu vou ter força? O pai me dizia... E pega com raiva, isso, rapaz! o pai me dizia... Enquadra o corpo e pega com raiva. Mas tem sentido, né? Se o cara pegar meio assim, o cara pega e talvez você Tu machuca. sabe, João, isso que tu Mas falou... o gaúcho da fronteira fez uma música, quadra o corpo e vem dele lá. Isso que tu falou é uma realidade, eu vivo quase todos os dias. Eu quero mandar um beijo pra Cristiane Melo, minha esposa, mãe do Joãozinho. Todos os dias ela me pega por esse lado. Eu digo pra ela, pega aquilo ali que tá embaixo, aquela alve ali pra mim, ó. Alve, mas o Gildo falava as alve? E ela diz, mas tu não aprendeu a falar? Eu digo, não, mas eu me criei fazendo isso. E eu Isso. acho que não tem como tu mudar. Como é que eu vou falar árvore? Não, e eu sei falar árvore. E o alimale? Mas pra que eu vou falar certo se é mais fácil falar errado? Já ouviu falar o alimale? Sim. Mas o animale era do latim. Mas agora eu lembrei de uma frase da música do Marco Antônio, né? Ele disse assim,
Minha véia alteia o rádio Isso. que tá em riba do armário. Isso mesmo. Alteia. Mas tu sabe por que é armário? Porque guardavam as armas. Armário. Viu só? Nós estamos discutindo aqui a questão linguística e a lindeza desse linguajar gauchesco. E eu achava engraçado porque quando as pessoas tenteavam as palavras assim para falar bonito, aí para dizer que uma pessoa faleceu, morreu lá fora, eles falavam assim: "Aí o fulano veio a faltar". Como é que é isso, Ayrton? Veio a faltar. Não, mas ainda ouço isso aí de vez em quando. E quando dava uma peleia, uma briga, ele ia contar que o cara tinha se faqueado, porque o pessoal pensa que violência é de hoje, mas tinha violência. Os caras se enfrentavam na faca, aí dizia assim, tomou um tiro, tomou uma facada, pegou assim lá nele, Lá nele. de medo que agorasse e depois acontecesse com Lá ele. nele. É isso, cara. Aí eles falavam essas Pegou na coisas. caixa do corpo. Mas eu quero mudar um pouquinho. Vocês são artistas, pegou na caixa do corpo. Sabe que um cara era muito peleador e ele ia nas brigas e dava uma peleia e ele era tão ligeiro que ele sempre tirava o corpo fora. O cara veio de novo no facão e ele tirou o corpo fora. Veio novamente, tirou o corpo fora por outro lado. Uma hora ele foi muito bem, tirou o corpo fora, mas se esqueceu do pescoço. E daí você foi, né? Essa eu acho que é do Amaranto Pereira. Mas vocês querem falar, vocês são cantores. O Ayrton é um cara que ele gosta de sofrer porque ele é cantor de bar. O cantor de bar, ele sofre, porque lá aparece de todo tipo de gente. Os que vão te assistir, os que são educados, os que você tocou a noite inteira, eles vão pedir justo a música que tu não sabe. E eu vou contar aqui histórias, causos verídicos. Da falta de sensibilidade, às vezes, que acontece com o artista. Um dia eu cheguei num baile, não era baile, desculpe. Cheguei no bar. A Suzana e eu. Um beijo para ela agora. Deve estar apavorada, né? O João agora colocou... Tanta bobagem. Fantasiou de gaúcho, não sei o que mais, de lenço, camisa vermelha. Cheguei eu e a Suzana. Tinha feito o cabelo, chapinha, tudo mais, maquiada, muito linda. Chegamos lá, linda que nem laranja de amostra. Por sinal. Aliás, os caras me falam assim, mas tu teve sorte, né, João? Porque a tua mulher é muito bonita. E tu teve sorte. Só que me falam que teve sorte, né, cara? Eu não valho nada, sou um bosta. Bom, chegamos nesse bendito bar, tinha um cantor. E o cantor disse assim, aqui está chegando meu amigo João Bicaco. É um cara espetacular e ele não é caco. Aí falou assim, doutor, filósofo, estudante de todas as filosofias do mundo. Cara, o cara me colocou lá nas nuvens, fiquei muito feliz. Fiquei vermelho, Sim. todo vermelho de vergonha, mas fiquei feliz. Porque o cara que estuda, que tem um título, ele quer que seja valorizado. Eu aqui não tenho pavor de hipocrisia. Fiquei feliz. Dali a pouco ele disse assim, agora eu vou elogiar a dona Suzana. Isso sim que é esposa de verdade, uma mulher tão bonita. Inclusive, às vezes eu olho para ela e o João e fico pensando assim, que ela parece filha dele. Tá, mas aí me desmanchou, né? Aí terminou, né? Então a sensibilidade do cara, Mauro Ivan, Mas agora, já viu dessas? Não, acontece. mas agora tu fez eu lembrar dois bem curtinhos Então aqui, ó. conta. Uma é que o cara bota a situação difícil, né? O cara, aconteceu esse episódio, o cara na praia, assim, com um amigo e a mulher dele linda, assim, ó, tomando banho de sol, assim, de biquíni. Nossa, uma E louça. uma louça. E ele olhou e disse assim, mas a minha mulher é bonita, é boa, né? O que o cara ia dizer? Não sei. As duas respostas é difícil. Isso, Eu não Se ele dissesse é boa, isso, ou se ele dissesse é feia. isso é o E se legítimo. ele dissesse assim, eu sei, Ei, Eu sei. é o legítimo brete. Esse se é embretou. boca braba, né? Se embretou. É. Bota brete. situação. Que situação. Essa aí é a deselegância do bar. Eu queria falar com o Mauro Ivan. Há quanto tempo tu é músico, Mauro Ivan? Porque um dia o cara chegou de fora e estava muito faceiro que os filhos eram músicos. O tempo que música dava muito dinheiro. Não sei se hoje dá, vocês vão me falar. Aí o cara chegou e disse, o que os seus filhos fazem na vida? Porque tinha um tempo que o cara falava que era músico e você trabalha no quê? Perguntava assim. Aí perguntava assim, o que são os teus filhos? Daí ele disse assim, meus filhos são musgo. O quê? Musgo. Ah, músico! Era um doutor fino, né? E o que eles tocam? Aí ele disse, eles tocam tambeiro e pandor. Tá, você tem que estar em casa, deve estar achando engraçado. Trocou tudo as bolas. Não, mas eu achei que tu ia falar que me aconteceu também, que eu... Lá, cito até onde foi, Passo Fundo.
aquele CTG famoso lá, e eu, novo naquela época, né, que eu era novo e bonito, né, hoje eu sou só novo, hoje eu sou só bonito, né, não sou mais novo. E daí eu tava lá e, Maurivan, sabe como é que é? Eu, na época, arrumava as prendinhas, assim, né, e eu arrumei uma prenda lá e ela, filha daquela família tradicional, e os caras bem de vida, né, eu, pobre gaiteiro lá, e eu cheguei assim, e no final do baile, bem faceiro, sentei com o pai da namorada, assim, e ele disse assim, rapaz, tu toca bem, mas tu trabalha no quê? Ele já estava interessado para saber o futuro e que onde ia a filha músico dele. ninguém queria, eu né? disse assim, eu sou... Não, eu vi tu tocando aí, mas qual é o teu trabalho? Não, e ele teve uma preocupação totalmente objetiva, porque se a filha dele também se afeiçoou com a tua pessoa, ele pensou assim, agora tô ralado, né? Vai se envolver justamente com o músico. Porque uma das famas ruins que o músico tem é também de ser mulherengo, né? Tá, mas vejam só. E aí, sem trabalho, só tocando e mulherengo, ainda querendo casar com a filha do velho. velho. Cantam, Mauro? O que o músico canta? José Mendes, Gaúcho da Fronteira, Teixeirinha. Gil do Defeito, que roubou a fazendeira, o José Mendes. O Teixeirinha só falava em cavalo, mulher. Sempre eles se davam bem e levavam embora. Tinha 3, 4. É, verdade. E tudo eles ganhavam e eram os valentes. E você não respondeu. Quanto tempo está na música? João... Ou foi a música que te achou ou você achou a música? João, eu saí da casa novo. Na verdade, a música nasceu na minha vida dentro da casa. Tu é nascido onde? No Buriti. O meu pai e a minha mãe... Nasceu e se criou? Na verdade, eu vim nascendo na metade da estrada, de Bossoroca para Santiago, daí já tinha cruzado para cá e fiquei. Mas o meu pai morava lá na Bossoroca. E naquelas cruzadas ali, ele já estava residindo em Santiago, então eu fiquei... Mas fui registrado em Santiago, mas me considero também a metade cria lá da Bossoroca. Inclusive com muito orgulho, né? E o teu estilo, assim, tem uns cantores que usam chapéu assim, eu acho muito legal. Tu sabe que isso tudo vem... A gente vai se arredondando com o mundo, né? Tu leva uma trompada aqui, uma trompada ali, e é como eu digo, tu vai pegando o jeito da coisa. Eu acho que tu, em primeiro lugar, tu tem que estar com alguma coisa que tu te sinta bem. Sim. Né? Eu me sinto bem desse jeito. Se eu pudesse ficar todo dia com esse chapéu na cabeça, só que tem lugar que eu não consigo, porque daí eu me tranco, me enrosco, porque eu gosto de chapéu grande. Tu sabe que o João Luiz Correia usa um chapéu grandão, e quando ele tira o chapéu parece que não é ele? Ah, é verdade. Você já tinha visto isso? É a característica do homem. Eu ouvi muito isso das pessoas, já aconteceu de eu tocar num ambiente que não era baile gaúcho e tal, e as pessoas sofrem para me identificar com a falta do chapéu. O chapéu, o chapelão. E o lenço, às vezes. Mas isso para mim está muito mais relacionado com a vida do campo do que com o próprio artista. Claro. Porque eu acho que esse chapéu tem muito valor na lida campeira, quanto para te atacar uma chuva, quanto para te proteger do sol, tudo isso aí, né? Mas voltando à questão de quando eu comecei, então, eu nasci ouvindo meu pai e minha mãe cantar. Nasci ouvindo eles cantar. Mas naquele tempo não era que nem é hoje. Naquele tempo, lá em casa nós tínhamos rádio, só escutava Rádio Globo, lá de São Paulo, e a gente escutava música sertaneja. Record de São Paulo. Raiz. Cantava música sertaneja raiz. De raiz. Não era música gaúcha, tava caminhando. Eu já sou meio velho também. Sim. Tenho 50 anos praticamente, então quer dizer que a história da música, do tempo do Pedro Raimundo, que começaram a cantar Para Pedro e coisa arada, foi aí que a música começou a engrenar aqui no Rio Grande do Sul. Então por isso que eu sempre quando eu falo com os músicos aqui do Rio Grande do Sul, eu digo que você tem que ter muito respeito para falar de música. Respeito à música sertaneja raiz, né? Porque lá começou a história da música, a viola, essa coisa relacionada com a natureza. Exatamente. Então a minha mãe cantava junto com meu pai. Eu me lembro todas as músicas. Tu não faz aí, Ayrton. Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó pra uma casa na cidade, nem que seja bangaló. Eu moro lá no deserto, sem ninguém eu vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o iambu, chitão e o show. Era isso, mano? Era lindo. Me criou. Sabia que o Amado Batista gravou isso aí? Tanta gente gravou isso aí. A Tristeza do Jeca. Chitãozinho e Chororó. Tristeza do Jeca. Prossiga. Aí você começou a cantar músicas nativistas, músicas de baile. Aí o que é que acontece? Eu agarrei uma idadezinha ali, 9 anos de idade, eu saí de casa.
trabalhar fora. Fui trabalhar em fazenda, granja, lavoura, e com 14 anos eu fui morar em Bento Gonçalves. De Bento Gonçalves, quando eu completei 15 anos, fui morar em São Paulo, lá no estado de São Paulo, tu acredita? Não acredito. Fui. Tiveram que fazer um papel chamada emancipação para me levarem para lá. Quando eu cheguei lá, então eu me identifiquei com aquilo que eu escutava no rádio, ouvindo lá em São Paulo. São José do Rio Preto, que é o berço da viola, da música, caipira. Então, aí eu entrei mais profundamente, conheci vários artistas e fui entendendo. Aí parece que, como é que eu vou te dizer, aquilo não era muito lúdico para mim, aquela música, me parecia que aquilo era uma coisa do fim do mundo, né? Porque a gente, ali no Buriti, nem luz não tinha, o rádio era pilha. Então, quando eu cheguei lá naquele universo, que eu vi aquilo, aí eu vi a dimensão que tem a música, a palavra música em si, independente de gênero, né? Pega a gaita, tu pra ele cantar um. Independente de gênero. Vamos cantar. Então, isso aí Quando eu voltei para Santiago, chegando em Santiago, nas minhas vindas e passeio, coisa e tal, eu comecei a escrever música. Quando eu chegava lá, eu sentia saudade daqui. Tu entendeu? Quando eu vinha pra cá, eu sentia saudade de lá. Então tu pode notar que a minha música, ela não é uma música totalmente campeira. Não. Não, a minha música, ela fala muito de romantismo, fala muito de amor, de desilusão, principalmente. E aqui, eu notava que tinha um vazio nesse espaço, assim, porque parece que o gaúcho não ama. Muito macho, não ama. E dá-lhe pau e cavalo. Só lida de paulada e facada e... Sim. Não, tá, mas e onde é que tá o amor? Chora escondido pra não saber que tá chorando. Não, eu acho que a gente precisa. E aí na minha música eu comecei a relatar essas questões. Eu não sei, o Ayrton, nós não ensaiamos nada, mas eu vi esses dias o Ayrton tocou uma música que você cantou no aniversário do Ricardo Andrade. Aliás, vai meu abraço pro Ricardo, meu irmão querido, porque se eu hoje tô cantando nos palcos, e a gente vai ter um baile logo na Semana Farroupilha, que vai começar em seguida, lá no Mãos Amigas, lá no Macia Ribeiro. João. E aí eu quero mandar um abraço pro Ricardo, e eu vi lá no aniversário do Ricardo você cantando a música do José, quem escreveu? José Cardinal de Oliveira. Carlos Cardinal de Oliveira. Carlos Cardinal de Oliveira escreveu uma canção muito linda. O Pedro Hortaça, que está lá, que é o Cerno do Rio Grande, gravou mais uma canção. O último tronco missioneiro. Gravou essa música e nós vamos fazer pelo menos um pedaço aqui. Isso aí. Com o Ayrton e o Mauro. E vou aproveitar para oferecer para minha companheira que está em casa. Bem. João. E a filhota Luísa, vai João, com vocês. Tá aí, muito bem. Eu vou te pedir só um momentinho para não passar aqui o comentário no Facebook, porque aqui cruza para cima, ó. Eu ia falar da primeira música que eu escrevi. Pra te ver a força que tem a música, aqui no comentário do seu Wilson Souza, ali da Convexo, ele tá falando. Seu Wilson, meu Um abraço amigo, pra ele. Pode contratar a gente aqui, seu Wilson, pra contar causa e tocar. No seu, lá na Convexo, onde for possível. Inclusive, nós vamos começar a vender esse trio depois. Claro. Não era pra te dizer se era o segredo. Então ele falou na Caixa Postal, tá? Que é um grande sucesso do Mauro Ivan, que foi a primeira música que eu escrevi. E a primeira gravação quem fez foi o Moacir Crestani. E aí a Caixa Postal foi quando eu vim embora de São Paulo para cá, em 2004. Então, de 2004 para 2025, já faz 21 anos que eu tô entre cantar e escrever, né? É tempo já, né? É 21 anos. Vamos cantar um pedacinho da companheira, então eu vou oferecer para todas as patroas, né? Que são o esteio, né? O esteio do rancho. Verso, só pra Não, os dois versinhos. Até o refrão. Eia! Flor gaúcha, alma da querência, companheira de muitas caminhadas, fibra de mulher, doce paciência, das sangas cruzando as canhadas, fibra de mulher, doce paciência, das sangas cruzando as canhadas, companheira, que eu amei desde guri, aroma de flor silvestre, catiporã e boti.
maravilhosa. Não vamos parar por aqui. Agora o Ayrton vai falar um pouco e vai tocar para nós que eu sou um cara que me criei ouvindo José Mendes, Gildo e Teixeirinha. Até canto umas do Teixeirinha, Zé Mendes, Gildo, mas o Ayrton tem uma história. Eu comprei o disco que estava o Ayrton cantando e tocando com um cara que eu admiro demais, que é o Antônio Gringo. E ele foi um dos raros que conseguiu fazer um disco em homenagem ao José Mendes, muito lindo, uma voz tão suave. E o Ayrton, de tanto tocar com aquele grupo, Os Quatro Ventos, ele começou a tocar tantas canções do José Mendes. Eu podia puxar uma ou duas. Vamos contar junto essa aqui então, a minha biografia. Vamos recordar o passado. Vai lá, João. Eu vou contar da onde é que sou crioulo. Pra quem não sabe qual a minha biografia, nasci nos pagos lá de Lagoa Vermelha e fui criado na terra de Vacaria. Sou conhecido por este Brasil afora, sendo preciso não tem noite, não tem dia. Sou conhecido por este Brasil afora, sendo preciso não tem noite, não tem dia. Já pode mudar pra outra se quiser. E tem aquela outra também, ó. Minha cordiona tem 21 teclas e 8 baixos pra me acompanhar. E quando eu abro minha gaita velha, sinto saudade, chego até chorar. De vez em quando eu abro o peito e canto, e a gaita velha chora nos meus braços. Até os velhos de 90 anos saltam dançando firme no compasso. E até os velhos de 90 anos saltam dançando firme no compasso. E a gaita velha? Mais ou menos. Essa é comigo. Perdi minha gaita. Não, eu achei que Ó, na outra, aquela outra. assim, ó. Abandonei a querência, contrariei meu coração por andar muito cansado da vida que leva um peão. Trabalhava noite e dia, me pagavam quase nada, arriscava a minha vida laçando boi na invernada. Cá na cidade vivo de recordação, quase morro de saudade das coisas do meu rincão. Cá na cidade vivo de recordação, quase morro de saudade das coisas do meu rincão. Essa que tu falou da gaita velha. A gaita velha, vamos ver. Agora acertamos. Vai lá. Perdi minha gaita velha, nunca mais eu pude achar. Por isso eu faço um apelo a quem minha gaita encontrar. Por isso eu faço um apelo a quem minha gaita encontrar. Me permite um versinho, meu parceiro? Viu? Esse é o grupo NHS, Na Hora Sai. Tenha 19 teclas e 8 baixos de botão e um torniquete do lado pra diminuir o assoprão. E um torniquete do lado pra diminuir o assoprão. Outra verso é contigo aí. Quando eu puxava ela toda. Quando eu puxava ela toda, media o meio da sala, mostrando furos e rum e alguns buracos de bala, mostrando furos e rum E alguns buracos de bala. por aí. Muito bem. Eu quero agradecer ao Sicredi que está conosco, o Grupo Felite, dizer para esse pessoal todo que nos ouve que sem essas empresas nós não estaríamos aqui trabalhando. E aqui, meus amigos, nós temos que contar uns causos. Sabe que eu tenho um problema sério comigo, eu tenho pavor de redundância, de pleonasmo, de coisa assim. E o cara tá parado no lugar, mas o que tá fazendo na parada de ônibus? O que houve? Estou esperando o trem, só pode. Redundância e plenasmo, o que É é isso aí? horrível, É de horrível, comer horrível. ou é de passar no pão? Aí é o seguinte, uma vez tinha o cara era tão bagual, chegou num aniversário, tinha uma velhinha mais ou menos uns 98 anos de aniversário.
E ele olhou bem para ela, não tinha o que... Eu digo, quando o cara não tem o que falar, ele fique quieto. Sim. Ele olhou para a senhora e disse assim, e a senhora então está de aniversário? Quer dizer que está fazendo 98 anos? Parou um pouco e disse, de vida. E ela olhou e disse, não, hoje faz 98 anos que eu morri. É boca brava, né? A redundância é triste. E tem umas pessoas que botam a boca, né? Não, mas é verdade, Eu mas que- o repórter um dia, entrevistando a senhora, disse assim, qual é o segredo Pra senhora da viver senhora tanto? estar com 90 anos? Ah, o segredo é que eu não morri ainda. Sabe que lá fora onde eu morei, tinha um senhor que... Porque lá os meus tios, meus pais, eles se encontravam só para falar de coisa horrível. Porque não tinha internet, essas coisas pra gente saber. Morria um próximo, tu ficava sabendo dali a 2 anos. Era terrível. Aí chegava, se reunia e começava. Cadê o fulano? Morreu. E o outro morreu. Mas não é possível. Capaz que morreu. Mas eu tô te dizendo que morreu. Eu fui no velório. E outro dizia, mas não pode. E daí cadê o fulano? Morreu. Tudo morreu. E só desgraça, só desgraça. Aí ele perguntou, e o fulano aquele? Ah, aquele tiveram que matar. Não morria, né? Meu, agora me fez lembrar uma coisa, puxa o outro. O cara contou uma baita mentira pro amigo e disse assim, tá aí o finado fulano para confirmar. Eu não dou morto por testemunho. E, outra coisa também que as pessoas falavam muito é que se reuniam falar de doença. Eu tô mal, eu vou ter não sei o quê, eu fui operado. Lembrei de ti. Daí tu vai falar. E a minha diabetes? E tu vai contar. A minha? Por exemplo, eu conheci pessoas, nem vou dizer quem, né? O cara chegava e dizia assim, eu tô com uma dor. Isso aí não é nada, eu tenho muito mais. E parece que era hipocondríaco. E sabe qual é que é aquilo que vai escrito na lápide do hipocondríaco? Ele vai escrever assim, lá o seu epitáfio. Ele vai botar assim, enfim, morri. E o Ayrton tem uma história que é o Nenito, que escreveu num livro, né? Exato. Mas disse que era verdade. Eu não me comprometo, Ayrton. Pode contar. E isso é verídico, tá escrito no livro Pode contar. do Nenito, a Causas e Anedotas, Vai né? nosso abraço aqui pro Nenito. Isso, Nenito, e ele escreveu no livro. E o meu colega de grupo, Sérgio Rosa, acordeonista lá dos Quatro Ventos, ele não sei se ainda é vivo o tio dele, mas o tio dele, ele tinha uma doença crônica, mas só que ele não morria daquilo, mas também não sarava. E ele ficava, não ia nem pra frente. Ei, Mauro, não caga e não desocupa muito, né? Não é assim. O homem não morria, mas não sarava. E aí ele, devido àquilo ali, o próximo vivia sempre estressado. Né? O próximo falava Sempre bastante, estressado, o próximozinho. Né? Então, porque é assim, a gente tem que falar em coisa boa também, né? É. E o homem sempre estressado, e o Sérgio Rosa disse que por educação, né? Como é que vai enxergava o tio, dizia assim, um dia chegou e disse assim, daí tio, como é que tá? Ele olhou, estressado, mas isso é pergunta que me faça, meu sobrinho, tu sabe que eu não saro, Ficava muito bravo. Mas eu quero saber, o Mauro começou a falar de música, de canto, e eu vou perguntar uma para ele, eu quero que ele conte bem como ele me contou esse dia. Porque, Mauro, dá para viver de música, Mauro? Hoje, nós começamos a falar que teve gente que enchia os bolsos, o Ayrton cansou de me contar já ganhei dinheiro, que o Teixeirinha, por exemplo, e a Méris ia tocar no circo, não tinha nem equipamento. Não, eu como e enchia Teixeirinha os não bolsos, ganhei, né? mas eu já consegui Claro. viver da música. Mas hoje Hoje tá não vive, que nem dizia o meu tio. Vive da música ou não vive? Aí tu imagina, né, a diferença que nós temos, né, de vivência musical. Ele já acabou de falar que hoje não vive mais. É uma coisa crônica. Crônica. Porque o que acontece? Isso não era um passado muito distante. Mas a internet, principalmente, esse meio de comunicação que a gente está usando aqui, ela praticou uma avalanche que ela destruiu com tudo que você pra pode... acabar com o ramo da gente. Antes tempo tu precisava de uma fita, tu vinha ali, além de tu comprar fita, coisa e tal, ou se tu mandava gravar, aquele que gravava também ganhava um troquinho. Hoje, a partir do momento que eu fiz um trabalho, ele já não é mais meu, eu não tenho mais sequer direito de Tudo dizer... isso é para resumir que não vive da Não tem música. como. Só Não dos vive, bailes. não Mas vive. os bailes dão um troco bom. Na verdade, tudo está muito ruim. Depois da pandemia para cá, João, assim, houve uma virada de chave assim, da pandemia para cá, né? Ficou muito mais difícil porque antes da pandemia, eu te falo para ti porque eu vivi esse momento. Sim, inclusive tu fez até um levante para ajudar os artistas. Exatamente. No dia 8 de março de 2019,
foi o último baile que eu toquei. Aqui no Sagrilo, pro pessoal da Joana Dark. A minha amiga Marta Lunar de Brum ali, que é da Cavalgada. Na segunda-feira, depois desse baile, trancou tudo. Pra minha estrutura, eu tinha bastante baile. Eu tinha 24 bailes contratados. Depois daqueles ali, daquele que trancou. Nunca mais eu consegui contratar 24 bailes. Nunca mais. Então o que aconteceu? Muitos grupos que eram 6 pessoas se transformaram em 3 duplas ou 2 trios. Tá, e o que tu me disse que agora o pessoal toca? Por exemplo, eu fui na feira em Manuel Viana e vi uma pessoa no palco e uns instrumentos e parecia uma orquestra, mas só tinha uma pessoa, ela não tocava nada, ela só cantava. Eu não tô contra. Playback Eu quero ouvir vocês, que tem uma história na música. Mas isso também está relacionado com a tecnologia, que ela cresceu de uma maneira... E daí não desempregou os artistas? Totalmente. E desvalorizou, inclusive. Então, se eu fosse lá tocar no lugar daquele cara, eu tinha que levar 5 pessoas, porque eu faço música ao vivo. Ele não faz ao vivo... E ganha o mesmo dinheiro que eu ia ganhar. Tá, mas será que a emoção das pessoas é o mesmo? É a mesma? O que acontece? Tem um problema muito sério que está relacionado em quanto custa. Encheu a barriga, não interessa o que comeu. Tem gente que pensa assim. Infelizmente, nós temos nesse meio. Encheu a barriga, não importa o que comeu. Essa eu não conhecia. Sim, tem gente que quer pagar barato. Aí o que tu joga para ele, ele come. Só porque é barato. É um meio muito complicado. Por isso que é tão difícil sobreviver com a música hoje. Muitas vezes o contratante... Inclusive, o que me levou hoje para ter uma produtora de evento é para tentar valorizar um pouco mais. Principalmente os artistas aqui da cidade. Né? Devido à dificuldade que é. É muito grande a dificuldade. Né? No tempo do Ayrton, o que acontecia? Ele gravava um CD, vendia 5, 6, 7, 10 mil cópias. Aquilo já dava uma mão. Sim, e eu ganhava, assim, Maurivan, eu ganhava lá em Santa Maria muito com os estúdios. Era o Bob Studio, o Master lá. Então, nós, os Quatro Ventos, além de nós gravar os nossos, a gente era contratado para gravar os outros grupos. Isso aí sempre aconteceu. Então pagavam por cada faixa de música, mas era bom porque todo mundo saía ganhando. O dono do estúdio ganhava, nós músicos ganhávamos e o festival pagava aquela ajuda de custo. Então era uma corrente, né? Então, por um lado, a internet ajudou bastante, certo? Mas essas questões da pessoa ter acesso à minha música, então hoje, o que acontece? É uma faca de 2 gumes. Eu gravo a música e não mando para ninguém, não adianta gravar. Certo? Então eu tenho que gravar hoje, montar um clipe, botar no YouTube e torcer para que as pessoas vão visualizar. Tá? Mas aquilo ali, o rendimento daquilo ali é risório. Mas, por exemplo, o Ayrton viu uma canção dele que deu milhares de acessos. E o Mauro também. Mas o Mauro, eu vou contar uma outra história dele, dessa autenticidade que ele tem. Isso aí, eu vou ter que contar isso. E tem as 4 catingas. Já tem outro por dentro. E ele inventou de me mandar um vídeo que ele contou uma história lá que ele estava descarnando, não sei como é que é o nome, numa cabeça de boi. Você sabe, meus amigos, que aquilo lá percorreu o Rio Grande e o Brasil. Deu 150 mil acessos. Tá, e aí eu fiquei impressionado, porque às vezes a pessoa fazendo uma letra, escrevendo um artigo, tocando, às vezes não vai tão longe quanto aquela história. Claro que tu contou uma coisa autêntica nossa, tu fez uma crítica, porque o Mauro é muito crítico, ele tem assim um ácido quando ele quer falar, porque diz que as pessoas não têm o que comer, estão se queixando de fome. Olha aqui, é verdade, a gente para fora, do porco só escapava o berro e o pelo. Do boi, então, tudo aproveitado. E ele explicou a iguaria que é uma cabeça assada. Eu, inclusive, gosto muito de cabeça de ovelha assada. Sim. E ainda tem a história do bucho, senhor, que ele tem lá gravado, que a gente vai contar, que ele limpou, aí apelidaram o bucho de dobradinha. Mauro, aquilo... tu recebeu muitas ligações, muita gente te falando, porque foi muito longe aquele vídeo, né? O que eu quero, em primeiro lugar, esclarecer, né, João? Que aquilo ali está relacionado com a minha vivência. Sim. São coisas que eu faço. Autêntico, É diferente de tu me pedir para mim ir lá fazer um conteúdo para ti. Não vai sair daquela qualidade. Porque aquilo ali é algo que para mim não é novidade. Mas para as pessoas, despertou uma curiosidade muito grande. Não é? Sim. Despertou uma curiosidade muito grande porque...
o que acontece? Eu me criei naquele tempo que aquilo tinha um valor, mas não só um valor histórico como tem hoje, era um valor alimentar. Nutricional. A gente proteína. comia aquilo mesmo, eu como até hoje, tá? Mas o que muitas vezes acontece... Tá, mas nós temos que fazer qualquer dia desse. Fazer. Mas é importante, as pessoas gostam tanto desses conteúdos assim que saem naturalmente, porque as pessoas começam a descobrir, tu viu aquele cara? Eu achei que ele era antipático, que ele era nojento. Ele come cabeça de porco, ele come cabeça de ovelha. Isso também te ajuda nessa questão. Porque eu já vi, me aconteceu já de eu chegar num balcão de um açougue, um amigo meu pediu uma picanha, falou bem alto, me dá uma picanha! Eu chego pra mulher, vou comprar uma picanha hoje. Que carne boa. Mas me lembrar aqueles caras que quando surgiu o telefone, pegava aqueles Motorola. Pra mostrar. Gritando. Não tava ligando pra ninguém. Tá aí o fervido. Tá, aí o cara, numa outra feita, eu sou meio bairrista, assim, se eu vou num açougue e gosto, eu vou sempre naquele. E chega o cara de novo. Eu digo assim, ele vai comprar uma picanha. Aí ele chegou bem baixinho, não tem fervido aí. Viu só? Então, o que eu quero relatar nisso? É que a gente tem exatamente que transparecer. Os miúdos. Falar das coisas, se é picanha ou se é fervido. Fale, meu amigo, eu quero fervido hoje. Mas acho que eu ouvi, eu vou pagar. Mas as pessoas reparam. Reparam. E não existe, cara. Reparam. Uma coisa quando que chegava na casa dos outros, ai, comadre, entra aqui. Mas não repare. repara. Daí que ela cuidava. Falando isso, não existe carne de segunda, sabia? Não existe, porque eu ouvi a Ana Maria Braga falando, é o modo de fazer. A Suzana Lemes comprou uma agulha no Damião. Segunda, não tem, tu pode pegar uma agulha, fervido, e tu deixa melhor do que a picanha. Então eu entendo que essas falas, ela quebram um certo paradigma, que as pessoas muitas vezes, elas te rotulam. Muitas vezes olham pro chão, mas bota antipatia naquele cara. Muitas vezes, eu acho muito importante, porque tem uma outra coisa que também tem relação com isso aqui. Às vezes a pessoa te curta no Facebook e te manda coraçãozinho, mas ela não consegue te dar oi na rua. Tem vergonha? Você é meu amigo no Face, mas ele já cruza meio de lado, meio desgueio. Agora eu ouvi vocês falando isso aí, bem rapidinho, me lembrei do saudoso Sadir Machado. Era o poeta, né? Igual aquele... É difícil, porque ele escreveu uma letra para mim que dizia o refrão assim, ó. Sebamo peral abaixo, seguindo o rumo das coisas. Passo horas matutando, fazendo as contas na lousa. Boto remonto nas botas, não boto os dentes na esposa. Perco o pinto pros caranchos e as galinhas pras raposas. Fantástico isso aí, Mais cara. popular ganhamos no Festival da Bugio. Que coisa linda. Quem é que escreve isso aí hoje? E ele é a autenticidade do cara. Bota os dentes na esposa, tem que contar que é colocar a chapa, né? O Miguel Canavial, quer dizer, o Miguel Canavial ainda escreve. Mas eu às vezes troco, eu vou chamar de Miguel Canavial e chamo o Canavial. Ele chama Miguel Canavial. Eu me engano muito. Eu quero falar mais umas coisas, quero que o Ayrton também vai tocar uma música humorística, porque a música humorística, ela vende muito. Todos os artistas, o Sidney Lima, o próprio Teixeirinha nem tanto, mas o José Mendes fazia muita música engraçada, que vendia o velho milongueiro. Então eu gosto, pega a gaita aí. Mas ainda eu quero que o Mauro Ivan conte, porque é difícil. Aqui no Festival de Santiago teve uma música chamada Vida de Músico. Era com um rapaz lá da fronteira, um missioneiro, que cantou, o Adair de Freitas. Essa música, essa vida de músico não tem fundamento, mas até que tem. Eu ia perguntar para o Maurivan se é difícil tu montar um grupo e conseguir manter. Por exemplo, o Ayrton, ele fez agora um grupo. O grupo nem começou a tocar, já se desfez, né? Essa tu me deve, né? Ele anunciou para todo lado. Quando eu pensei, quando é que é o baile? Não tem mais. Começou. Porque eu vi ele, olha aqui, Maurivan, ele tentou juntar só os fera, né? Porque músicos, o Edson Vargas, meu irmão, meu amigo, ele disse que música é que nem porco, né? Porque tu ataca de um lado, escapa do outro. E aí o seguinte, tem os bons e tem os maus. Como é que é? Conta aquela. O problema, eu acho que faltou, na verdade, classificar, né? Tem que classificar. Classificando demais. Porque músico tem só 3 tipos, né? Não vem me dizer que tem 4 tipos, 1 tipo ou 5 tipos. Não tem. Só tem 3. E eu quero que venha o músico mais antigo aqui, que ele pode montar uma tese para discordar da minha. O bom, o ruim
e o perigoso, é o frustrado. Minha O nossa. frustrado. O frustrado. Como é que é o frustrado? Não, começa deixa eu do dizer, bom. É bom demais tocar baile Ah. com 5 músicos bons. Tá. Mas também não tem problema de tu tocar baile com 5 músicos ruins. Tu vai levando. O brabo é tu botar um ruim no meio dos bons. Vá! E um bom no meio dos ruins. Aí anarquiza tudo. Aí completa. Aí completa tudo. Essa é a pior parte. Agora, o tal de frustrado, meu amigo. É o pior. O tal de frustrado é o seguinte. Ele entra no teu grupo, certo? Ele nunca conseguiu chegar em lugar nenhum. Não vai te deixar tu chegar em lugar nenhum. Se tu já chegou, ele vai te puxar para trás. Eu duvido que exista pior do que o frustrado. Quando tu tá fazendo um sucessinho, ele tira 2 músicos do teu grupo e monta outro. Eu já passei por isso, gente, várias e várias vezes, né? Quero mandar um abraço para os meus amigos músicos. A música é uma coisa maravilhosa. Isso que a gente tá falando são coisas que a gente aprende a viver, né? E se desviar nessa nossa trajetória, né? Quero mandar um abraço para todos e quero dizer que eu não conheci mais um tipo, porque mais ou menos não serve para músico, né? Pode ser quase bom, não dá, né? Não tem como. Então esses 3 tipos foi os que eu conheci: o bom, o ruim e o frustrado. E o ruim como é que se apresenta? Barbaridade. O ruim tem uma coisa: o ruim tá sempre tentando evoluir um pouquinho, né? Tu entendeu? Uhum. Então eles se esforçam. Então não é tão ruim. Então. Eu já toquei baile com 5 músicos ruins, igual a eu. Então quer dizer que não. Mas o ruim no meio dos bons. Barbaridade. Aí ele não aparece e passa por bom? Como é que é? É, não, esse é perigoso. Ou ele estraga? Mas ainda vou te dizer uma coisa pra ti. É mais ruim um bom no meio dos ruins. Sabe o que acontece? Mesma coisa, nós estamos aqui em 3 e eu sou bom. Vocês são os ruins. Automaticamente, se eu me intitular que eu sou bom, eu vou estar desmoralizando os outros tudo. Então vai ser uma situação ruim, né? Porque ninguém quer. Eu acho que é uma coisa da natureza do ser humano, ninguém quer ver que o outro é melhor, ou muitas vezes não vai admitir que o outro seja melhor. Então é difícil um bom no meio dos ruins. É complicado. Agora, 4 bons e um ruim. Sim. Né? Também é complicado. agora enfatizando isso que o Maurivan falou, porque é uma coisa muito feia, né? Outro dia a gente conversando, que é o cara que quer saber tudo e ficar chamando a atenção do outro em cima do palco. Isso é feio, porque o público lá da frente percebe. Então isso mesmo. nós tocamos muito tempo, né? Eu sempre conto isso. No grupo 4 Ventos a gente era lá afinadíssimo e tinha um cara lá que era o maestro, Jair Medeiros, eu vou citar o nome dele. Um cara muito inteligente, estudava música, né? E aí a gente montava as vocais e quando chegava no baile nós tinha código para não chamar atenção. Então, claro, ele dizia assim, para poder a pessoa se corrigir em casa, depois ele ficava observando, né? E aí quando o cara desafinava, ele olhava assim pro cara e disse assim, abraço pro Jerry. Inimigo do tom. Inimigo do tom, o cara desafinava. Olha, uma vez um cara chegou numa rinha de galo, que é proibido, chegou na rinha de galo e disse assim, eu quero apostar no galo. Chegou, tinha um gaúcho sentadito do lado assim do rinhadeiro, e ele perguntou, qual é o galo bom aí? E ele disse, o bom é esse galo prateado. E ele apostou todas as fichas no galo prateado, e o galo levou-lhe uma surra do outro, e ele pegou pelo pescoço o gaúcho e disse, mas como que tu me disse que o galo bom é o prateado, rapaz? Tomou uma pisa de pau do outro, e ele disse assim, tu perguntou qual era o galo bom? Se tu tivesse me perguntado qual era o marvado, eu ia dizer que era o vermelho. E aí eu pergunto, qual é o músico bom? João, me permite uma parte aqui, porque o artista tem que ir onde o povo tá, né? E o povo, na verdade, tá aqui, né? Isso. Aqui no Facebook, ó. Tem gente aqui, ó. A Thalita Dornelles pedindo pra me cantar uma música do Maurivan, que é um grande sucesso, Estou Indo Embora. Lá em São Leopoldo, eu poderia dizer assim que é a maior fã incondicional do Maurivan, a Eloá de Souza. Nós temos um fã-clube do Maurivan também, que tá espalhado. Nossa tá espalhado. Senhora! Também aqui, ó, a Lucélia também tá na audiência, mandando um abraço pro Maurivan, muito obrigado. Então, esse reconhecimento aqui, ó, pra mim não tem preço, gente, ó, não tem preço. Não ganho muito dinheiro com a música, mas isso me deixa muito feliz. Luiz Carlos de Borba, esse Maurivan fala que muitos não sabem como é a dificuldade de ser autêntico na música. Exatamente, o Luiz Carlos Borba, ali do Carovi, um grande gaúcho empresário do ramo de construção civil aí. Muita gente aqui, então quero mandar
Não dá, uns quantos já passaram? Se o Ayrton puder te acompanhar nessa canção, eu não sei, porque essa gaita do Ayrton é muito linda, mas elas são poucas limitada. notas. São poucas outro notas. baita, depois É que nem eu, assim, meio limitado. É só me dizer o tom que eu te acompanho depois no violão aí. Um baita- Não, se ele não te acompanhar, ele te persegue. Um baita talento também da nossa música Chucra, que escreveu um baita de um sucesso, tal de Sopão do Caldo Grosso. Minha o Chico nossa. Matos ali do Lavapé. Índio autêntico. Abraço, tô com uma letra do Chico. Olha aí, ó, tá mandando um abraço aqui. Passou muita gente que eu não vi, mas vocês sintam abraçado aqui, ó. Tu sabe que eu me domei nessas tal de live por causa do tempo da pandemia. Eu ia morrer louco. Eu lembro. Eu ia morrer louco. E aí inventei essa Tu tal de... intertia, gente. Sim. Em vez de mascar um soquete, os queixos ficam intertidos. Mastigam mesmo, cozido. Um abraço pro Chiru Missioneiro, né? Que cara Mas, autêntico. viu, fazendo outras palavras, um abraço para. Eu não dá tempo de eu ler aqui, mas um abraço para todos que estão aí. Vamos cantar mais umas músicas? Eu vou cantar uma música. Depois eu vou te convidar mais no final para nós cantar 2 versos de uma que eu mandei. Tá. Inclusive, eu vou fazer uma palestra lá em Boa Vista do Cadeado, é do ladinho de Cruz Alta, uma em Cruz Alta, Boa Vista do Cadeado. Vamos. E aí eu mandei aquela música que eu cantei lá contigo. O Ayrton sabe, eu até aqui, quando eu tô com uns caras que nem eles, que nem vocês, eu fico até emocionado. E tô criando esse personagem porque estou envolvido na música, graças a vocês são os culpados. E tu sabe por que ele convidou nós? Vocês são os culpados. Se não gostarem e ele tiver que apanhar, nós temos que apanhar só. Inclusive. Aí Vamos eu junto. mandei aquela música da nossa feira aqui, que nós cantamos lá, na FECOARTE, e ela achou maravilhosa, que é uma canção sertaneja, e depois nós vamos fazer. Tá. E o Ayrton tem uma que é uma, como dizia o Bianchini, uma perla. Viu? Assim, ó, o Maurivan vocês estavam falando em autêntico. Então, assim, ó, eu lá na minha terra, em São Chico de Assis, lá existia o Francisco Sales Chiquinho por apelido. Poeta fantástico. Poeta fantástico. E quando eu morava poeta? lá, Poeta? quando eu morava lá, a gente não valorizava muito ele, até ele fazia programa de rádio ao vivo, lá no programa, meu irmão tinha programa ao vivo, e eu não valorizava. Depois, quando eu fui tocar com o Antônio Gringo, ele disse assim, Ayrton, tu não imagina que esse cara é autêntico, e daí o Antônio Gringo gravou A Briga com a Sogra. É linda, demais, muito O problema engraçado. dos músicos muitas vezes é não ser valorizado pelos que estão Exato. pertinho da gente. Começa Mas em essa casa. música, eu lembro, quando eu sempre digo, eu era criança pequena em Barbacena. Essa coisa. E aí eu não sabia tocar ainda e eu chegava no programa ao vivo lá e o Chiquinho chegava lá. De quem é a letra? É do Chiquinho, então? É, que tu vai cantar. nem E a tá. música é de quem? Dele mesmo também. Mas Mas que ele bom. chegava e se apresentava assim, ó. Ele dizia assim, ó. Me chamo Francisco Sales Chiquinho por apelido. E ele falava assim mesmo, e ele meio no trás assim. E agora eu vou cantar uma música que é letra minha e caligrafia do meu irmão. Isso, sabe por quê? Porque Ele não sabia escrever. ele era analfabeto, então... Sim, ele não falava, sabia o irmão dele escrever. escrevia. Aí ele dizia É? pro irmão, letra minha e caligrafia do meu irmão. Que tal? E é um caso sucedido que aconteceu comigo, que é briga com a sogra. Vamos lá. E quem quiser dançar, pode dançar aí, ó, moçada. ó. E ele cantava meio fora de tempo assim. E era fanho também ou não? Eu tenho um carro, faz muito barulho, de um jeito nele eu vou vender pra alguém. A minha sogra tem um olho só, mas mesmo torta ela me cuida bem. Os meus vizinhos falaram pra mim que quando eu saio, ela sai também. Ela diz que é surda, que não ouve nada. Eu saio na lenta, ela ouve. Toca, bicha! Que tal? Esse chega. A qualquer dia eu vou vender meu auto e vou comprar pra mim. É uma B secreta, deixa que pose na frente da casa. Eu rondo a fera e saio nas quietas. Outra vantagem que eu levo da véia é que eu sei ler e ela é analfabeta. Mas mesmo assim ainda me passa a perna, me xinga bem e se agarra na neta. Vamos cantar mais uma vez ou paramos por aí? Vamos. Vamos cantar. Eu quero que o Maurivan, se tu conseguir acompanhar para ele cantar mais um para nós, porque ainda eu tenho que perguntar umas coisas. Olha aqui, ó, tá no final já. Eu quero saber um negócio do Maurivan. Com toda essa autenticidade, esse cara fantástico, ele resolveu, não é o termo certo,
ele se meteu na política. E eu quero que ele fale, mas hoje não vai dar muito tempo para Antes de falar. cantar ou depois? Porque ele tem um pensamento bem interessante. O Mauro Ivan é muito crítico e é isso que eu quero. Pra falar da política, vamos ter que fazer um programa só pra isso. Só para isso, né? Mas aí ele concorreu e eu achei bem lindo, porque ele andava panfleteando naquele estilo Gaudério. Candidato mal devido? E assim, Mauro, às vezes não dá na primeira, não dá na segunda e um dia encaixa. Mas tem gente que concorre, às vezes não se elege e depois não sai de casa. Você, para mim, não mudou, seguiu sendo sempre o mesmo e eu acho que isso que é bacana. Mas então tá, o Mauro quer cantar mais uma, Mauro? Em maior. Aqui, ó, gente de lá de São Francisco de Assis, o Itamar, um grande fã do Maurivan, gente aqui de Santiago, pedindo para me cantar Amante Substituto. É uma valsa apaixonada, como eu tava falando, dos desguantamentos e essas desilusão, né? Qual é o ano que não sofre? E o gaúcho também. E eu escrevi essa canção, é a música mais conhecida do Maurivan, chama-se Amante Substituto. Vou cantar só um pedacinho e o refrão. Não bati na porta como de costume, cheguei de mansinho assim sem avisar. Não telefonei pra dizer que eu ia, porque eu já sabia o que eu ia encontrar. Fui abrindo a porta bem devagarinho, foi neste momento que ouvi sua voz. Falou bem baixinho, vem entrando alguém, e eu não chamei ninguém, o que vai ser de nós? Olha, meu parceiro! Meu linda! Um homem traído perde a razão e o coração bate descompassado. Tudo que eu queria saber nesta hora, quem está agora deitado ao seu lado, sobre a minha cama com meu travesseiro, fazendo amor com a mulher da minha vida. Eu não vim ao mundo para ser traído, nem para ser bandido, desculpe, querido. Aê! E nem para ser bandido, porque muitas músicas não, exatamente, o ela cara acaba sendo uma apologia à violência. E ela tem um desfecho importante, porque lá no final eu digo assim, ó: pela lei divina, tu vais ser julgada, em alguma calçada eu vou te achar caída. Mas é discípulo do Teixeirinha? Muito linda a melodia. Quando tu falaste uma coisa importante, Ayrton, assim, que eu te falo pra ti, um dos problemas que nós... Vamos só voltar um pouquinho na música. O que a gente sofre? O músico gaúcho sofre porque nós somos regionalistas, nós somos bairristas, não é? Então, essa questão, pra nós... É um calo, é uma pedra no nosso sapato, porque nós temos um linguajar, um dialeto próprio, e nós temos uma dificuldade muito grande de se comunicar, inclusive musicalmente, com o país inteiro. Mas capaz que a nossa música eu acho muito linda e todo mundo entende, Mauro? Não. Claro que entende. Por exemplo, tem um cara que canta assim: a minha dona por mim que dou-lhe um tirão Tu entendeu tudo? Pergunta se o Uriel entendeu. Então, perfeito, né? O que eu quero... Vai dizer que não entendeu. O que eu quero dizer é que o Teixeirinha, por exemplo... Aí um abraço, grande cantor, Mano Lima. Mas eu aqui, claro, exagerei. Mas não é tanto assim, é um pouco pior, né? Piorzinho. Mas então o que acontece? O Teixeirinha, ele não falava de uma linguagem regional, ele falava do amor. Ele traduzia o amor em música. É até hoje o rei do disco, no mundo todo. Inclusive, só Roberto Carlos compunha tantas canções dele próprio. Exatamente. Que escrevia e compunha, musicava. Então ele criou uma música que eu digo que é uma linguagem universal. Então o que acontece? Nessa canção assim eu fui muito feliz porque as pessoas... Quem que já não levou um parzinho de guampa? Ah, não olhe pra mim. Mauro, escuta aqui, Mauro. Às vezes não quer aceitar. Não pode culpar, ninguém pode dizer nunca serei chifrudo. Porque não depende. Olha, não depende de mim. Tá dizendo que tu é um idiota. Não depende de ti. Como é que tu vai prometer algo que não depende de você? Entendeu, cara? É isso. Simples. Agora bem rapidinho, me fez lembrar isso aí da guampa. O cara chegou e disse que
Essa aí é do Pretinho E Básico. o povo concordando aqui. Não, na live. eu vou concordando aqui, ó. Acho que eu- Se tem alguém que já levou um parzinho de guampa e quiser compartilhar com nós, aí não tem problema. Escuta essa. Não, eu tava lembrando dessa. Ele não lembra? O cara chegou assim e disse assim, para encontrar um ET, e disse assim, ET, por que tu tem essas duas antenas aí? E ele disse assim, isso é para mim saber antes o que vai acontecer. E ele disse assim, pois eu, gaúcho, nós na nossa terra, quando a gente tem guampa, nós somos o último a saber. Boa. Tu sabe que tem um caso antigo que eu tava lá fora, escutei, quando veio a fumaça assim, estavam queimando assim nos monturos, sabe? Que queimavam os monturos. Os monturos. E daí, quem não sabe, montura é lixo que juntavam pra fora. E tocavam fogo, daí a pouco veio o gurizinho, correu, mãe, corre aqui, o que foi, guri? Eu tô sentindo um cheiro de chifre queimado. Ah, corre lá pra ver se o teu pai não caiu no fogo. Barbaridade. É o pessoal comentando, que coisa boa, um abraço pra todo mundo. Ayrton, nós vamos pegar a gaita ali, que agora vocês não dão licença, né? Que a gente vai chegar no final. E eu aqui agradeço a esses irmãos, a esses queridos, que não é só um encontro e nem dois. Vocês vão aguentar nós para sempre, porque nós nos reunimos final de semana e é isso aqui, gente. Aí tem mais o Ricardo, tem mais tantos outros que a gente vai mandar um abraço aqui para o Chico Espinossi, para o como é que é? O Miguel Canavel. Miguel Cadaval, grande compositor, uma das músicas mais bonitas que eu... Inclusive, eu quero mandar um abraço também para o Alber Lopes e para o Júlio Pereira, que estarão domingo, vocês estão convidados, não sei se ainda tem ingresso, lá na Casa Bórtolo, em Jaguari, eu estarei lá fazendo a cobertura jornalística, e eles vão tocar, vai ter um costelão no domingo, Dia dos Pais, e... vai estar lindo demais. É domingo. É domingo. Sábado também tem, mas não tem música ao vivo. A música vai estar... Domingo eu não vou eles vão tocar o nativismo. O Albert, para mim, nas cordas, não tem igual aqui no Rio Grande do Sul. É um cara fantástico. O estúdio dele é muito bom. E eu quero ver se trago aqui o Justino, né? Também. Para nos contar uns causos. Autêntico demais, uma pessoa que eu amo demais. Aprendi a gostar daquela arte dele, né? Pena que ele não sai lá do rancho, né? Mas vai meu abraço para essa gente toda. E eu quero que o Ayrton puxe para a gente fazer essa canção, Ayrton, porque eu escutava desde criança e quando eu canto essas músicas nas palestras, as pessoas ficam pensando, mas o cara é artista, é professor, é palestrante? Não, eu quero provar que vocês podem cantar. Qualquer um pode cantar, desde que tenham pessoas como o Mauro, o Ayrton, o Ricardo, que nos dêem uma mão, porque o músico ele não chega e não diz para ti, tá errado, melhor aqui, só se ele for teu amigo. Aí ele explica, tá desafinado, é desse jeito, então olhem bem se essa canção não ficou bonitinha. E todos nós têm o vamos seu fazer. espaço. Eu, por exemplo, já falei para vocês e falo de público aqui, eu sou um dos culpados do Chico Espinossi estar cantando, porque eu cheguei para ele um dia e digo, Chico, ele fazia a letra, tu tem que cantar também. E tá aí ele. Vou trazer um aqui no Tem programa o espaço daqui uns dele. dias. É. A gente, Mas aqui, o nosso trio aqui que está formado, nós temos mais uma cadeira. Tá. Nós vamos trazer o Ricardo, nós vamos trazer o Espinossi. Na verdade, nós vamos trazer um para nós tirar o couro, né? Né? Não, mas o Espinossi tu não tira o couro. Aquilo é mais safado, mais safado. aquilo lá. João e Maurivan, Aquele é safado. eu tava agora, porque tudo isso aqui é espontâneo, né? Na hora a gente não... E que coisa boa isso aí, eu acho que realmente, falando sério mesmo, o povo precisa de humor. Né? Porque a gente fica só falando sério. Por exemplo, eu ia falar hoje assunto triste, esse negócio do Trump, né? Mas não vou, por causa da caristia, Ayrton. Tu sabe que os troços do Trump estão levando a sério? Até na zona as mulheres estão cobrando R$1,50 agora. Verdade? Viu? Não, mas eu falando sério mesmo, que bom a gente... Eu gosto que eu conto e ri, né? Eu vou pedir para esse povo compartilhar nossa live aí para nós chegar mais longe, né, galera? Vocês A estão no gente estar Facebook entre aí, amigos e é bom humor, cara. Eu me sinto bem. E assim, ó, Mário, eu gosto de viajar com o João Lemes. Que ele conta a piada daqui até lá. Porque a gente vai dando risada a viagem inteira. E ele vai contando e eu acho que ele gosta também, porque eu dou risada das piadas. Às vezes não tem muita... Mentira. Viu? Não, mas agora, vamos falar um pouquinho sério agora. E do meu tio? O meu tio que era carinhoso. Ele falava do amor, ele falou meu tio. Viu? Mas agora assim, ó, uma coisa que eu queria dizer para vocês, sério agora. Tu estava falando que a gente unido,
Jamais será vencido. E a união faz o açúcar. Faz mesmo, Eu vou deixar uma ideia. Tem uns caras do rádio aqui em Santiago que nós temos que trazer pra tirar o couro. Né? Tem uns faladores aí. Isso. Tem uns faladores no rádio, tem uns caras que eu vou te dizer uma coisa. Eu sou tão feliz porque eu digo assim, ó. Eu tive o privilégio de conhecer o João. Eu tava trabalhando. Como é que nós nos conhecemos, Mauro? Lá no ginásio. Tu tava com teu disco. Aquele CD eu vendi 10 mil cópias. Eu perguntei pro Éder, meu colega aqui. Eu disse, Éder, que é aquele gaúcho de chapéu tapeado ali? Desse jeito que eu ando. ando, Lenço velho bem encarnado. Tapéu chapeado. Aquele tu não conhece? Aquele é o famoso Maurivan. E aí ele chegou com o disco, vendeu pra um disco que tu vendeu para um cara que eu admiro demais. Para mim, o maior cantor do Rio Grande é o Miguel Marques. Sim. Que nós vamos trazer aqui também. E o Miguel tava lá e o Miguel olhou o teu disco e tu ofereceu para ele comprou teu disco. Eu digo, olha, o Mauro é um cara autêntico, ele vai vendendo para todo mundo, porque antigamente a gente tinha medo, eu tinha medo de cantar, Mauro, porque eu vou cantar tal o Nenito, tal o Miguel, tal o Ayrton, eu não vou cantar porque eles vão ver que eu desafino. Tal o Júlio Saldanha, e eles me ensinaram, esse pessoal todo, que cada um faz a sua arte. Então, não tem problema. Aí ele me contou. E aí eu não tinha conversado contigo, e um dia eu estou lá com o Macir Ribeiro, que é um cara também que eu vou trazer aqui, um cara fantástico, o Macir Ribeiro, vai meu abraço para ele, e nós estávamos fazendo uma mateada, né? Vocês promoveram e estava lotada aquela mateada, muitos artistas, e eu fui cantei em algumas músicas, e o Mauro pediu pro gaiteiro, amigo dele, me acompanhar, e nós depois nos sentamos do lado do ônibus, e aí foi conversa, né? Foi boa. Amor à primeira vista. Coisa boa. E aí isso me retrata a questão do... É que os malucos... Tu sabe a história? Deus cria, o diabo esparrama, e eles por si só se juntam. Então os caras no rádio, aqui não vou falar, é dois faladores fofoqueiros, uns loucos de fome que tem aí, só falam em boia. Não pode falar, só nós e a internet vai ficar sabendo. Eu fico feliz, porque eles quase não tocam minha música, mas pelo menos eles falam bastante e o pessoal gosta. Porque a minha música é ruinzinha, né? Sabe só como é que o Teixeira fez sucesso? É ruinzinha. O cara destruiu o disco dele, falou num programa e ele ficou famoso. Isso, e esses dias o SBT quebrou um disco dele, a família inteira vai ser indenizada. Aí esses dias uma pessoa pediu a música, Maurivan, e aí... O zoinho verde, aquele ali, o carequinha, disse assim, não tem perigo, daqui um pouquinho nós já rodamos depois das 7, né? Não roda no Brasil, claro que ele roda! Conheceu, papo! Claro que ele roda, só que o que eu digo assim, essa liberdade que a gente cria com as pessoas do rádio, isso vai te dar uma riqueza muito grande. Que é o que nós estamos fazendo aqui, ó. Ele podia muito bem dizer, vou tocar, ou não vou tocar, ou mandar fazer qualquer coisa. Não! Depois das 7 nós vamos tocar o Maurivan. O Maurivan tá fazendo sucesso agora, até na lua, ele fala assim. Então isso é... A riqueza da gente é isso, a gente ter esse carinho do público, do rádio. Então, a gente não pode deixar de mandar um abraço a todo esse pessoal, né? Sim. Que tá tudo relacionado com isso aí, né? Então, eu te deixo da sugestão. Tu tinha que ter um podcast teu aqui, Mauro. Eu já te ofereci, né? É só tu arrumar meia dúzia de patrocínio, tu faz. E para nós, tudo que vier somar... Isso aí. Com certeza, isso é muito bom. Inclusive naquela feita do CD, que nós estávamos falando de dar dinheiro não dá, no primeiro que eu gravei eu vendi mais de 10 mil cópias, assim ó, de mão em mão, né? Isso que não acontece mais hoje, tu pode gravar, tu não vai conseguir vender. E naquela feita tá o Vilso Paim ali também cantando, e eu sou muito fã do Vilso Paim, assim como sou do Miguel. Aconteceu com os dois. Eu me senti pequenininho para vender o CD para eles, ofereci de presente, ele não aceitou. Comprou. Não aceitou. Quanto? É 20? Tá aqui. Esse é uma grandeza. Não pode. Então eu fiquei. Aquilo ali é uma riqueza assim que a gente valoriza. Não é o preço. É verdade. É o ato. É o valor, né? Não é o preço, é o valor, né? Verdade. Vamos encerrando então, Mauro. Muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Está convidado já. Vamos ver se a gente vai fazer de 15 em 15 ou mensual. Vocês viram o embalo disso aqui, né, gente? Isso aqui ninguém ensaiou nada, ninguém previu nada. E a gente vai encerrar, então, cantando a música com a Ayrton Dornelles, que é uma pérola sertaneja, e deu certo na nossa voz, né? Eu acho que deu, né? E para terminar, vou dizer uma frase motivadora. Achei que tu ia deixar um versículo. Para todos vocês, assim, ó. Não esqueçam disso aí. Que nada melhor do que um dia após o outro com uma noite no meio. Eu achando que ia falar uma coisa Vou séria. ter que completar então, mandando um abraço pro meu compadre, o Ricardo Andrade, que também fala algo parecido assim, diz, olha compadre,
Os primeiros 10 anos é assim, depois piora bastante. E quando olha de perto, sabe que o Ricardo me lembra que eu olho às vezes pra ele, que a gente convive e a gente começa a não ver os defeitos das pessoas. Esse dia eu falei... A sorte que a gente não vê, né? Mas esse dia eu olhei pra ele e parecia que ele tinha um defeito. O defeito da feiura dele, principalmente. Não, parecia que ele tinha um defeito, sabe? Parecia que tinha. Daí eu cheguei bem pertinho e vi que tinha mesmo. E a comadre Marlise estava assistindo aqui, um abraço pra ela também aí. E o Anderson também, que é um agora cabeleireiro, né, barbeiro. Não dá pra dizer barbeiro porque ofende, tem um nome esquisito, né? Ele tá lá na barbearia Rodeio, já vou fazer a propaganda aqui pro Luciano Lopes, que é a melhor barbearia, uma das melhores, né? São quantas barbearias boas em Santiago, mas é uma das melhores. A gente sempre diz que é uma das melhores, né? Porque a gente não desqualifica ninguém. Tem gente que fala o instituto. Mas antigamente era o Instituto de Beleza, sutiã era corpinho, calça de mulher comprida era slack ou pantalona. E os rolos aquele no cabelo? Como é que é aqueles rolinhos? Os rolos. Que coisa bem linda aquilo, né? Fica 2 dias enrolado. E as blusinhas de bonlon? Eu acho que o programa vai ter que ser de 2 horas. Hein? As blusinhas de bonlon. E João, se tu me permite, quero fazer um convite pro pessoal também. Camisa de volta ao mundo. Hoje, sexta-feira, tem o bailão do Maurivan lá no Piquete Desgavado. Não é possível. Cleito Reemer e o Grupo Mistura Gaúcha hoje. Cleito, rapaz de Deus, meu amigo demais, um cara fantástico. E tem um defeito, né? Que nem eu. É alemão, né? Maurivan, e hoje tá frio, e o gaúcho, pra ser gaúcho, ele vai lá de cueca de pelúcia, porque tá frio, né? E não põe por baixo assim os mijão? Hein? Bota uns carpim. Já pensou, cara? Tu já usou carpim? Tu já usou carpim? Já. Bota fora então, porque aquilo dá um chulé desgraçado. Aquele carpim fininho, se tu usar ele um dia inteiro e trabalhar, não dá pra aguentar, cara. Será que é o carpim da chulé? Eu fiquei sabendo agora isso aí, rapaz. Vou parar de usar então. Tá vivendo e aprendendo. Vamos cantar então. Vamos lá. Vamos cantar uma boa agora. Vamos cantar uma boa, de verdade. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, no meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada, quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arreio o burrão, cortando o estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no jeito que vai. Oh, saudade! Mais um verso. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Esta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o gado berrando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada variando as estradas e a relva boreada desde o alvorecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que eu nasci, lá quero morrer. Tchau! E até uma próxima! Valeu!